Olá, meu nome é Paulo Cogos, do canal Ocidente em Fúria. Curtam o Twitter, @OcidenteF. Eu vim dar um passeio aqui, vim andar aqui em Budas Artes. E eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Deixa chegar alguns espectadores, mais uma vez eu repito aí o meu Twitter, @OcidenteF. Certo? Agora estamos aqui numa cidade que é muito reconhecida, internacionalmente inclusive, pelo seu artesanato. Por isso se chama Embu das Artes. E outrora Embu das Artes era uma cidade fervilhante, onde havia feiras de artesanato ao ar livre, barraquinhas de comerciantes, muitos turistas. É uma cidade bem pitoresca, com resquícios de uma arquitetura colonial. Mas olhem para ela agora. Parece uma cidade fantasma. Os restaurantes aqui parecem ser muito simpáticos, com comidas típicas, né? Ali, ó, Arte e Sabor, Divina Choperia. Mas a maioria está fechada. As praças principais parecem ser de uma cidade abandonada. Sabe o que é isso? Isso é a total destruição das pequenas cidades. A quarentena, essa medida ditatorial, dantesca, totalitária, imposta pelos governadores de esquerda, pelos prefeitos, seus cupinchas, e tudo isso conforme os interesses do Partido Comunista Chinês, maltratam principalmente as cidades pequenas. Elas sofrem mais do que as cidades grandes, cosmopolitas. Por quê? Vejam o exemplo de Embu das Artes. É uma cidade que depende fortemente do turismo, depende fortemente dos seus pequenos comerciantes. Ali, aquela loja Guarani Artesanato está fechada, assim como esse restaurante aqui, Hanover. Alguns artesanatos, graças a Deus, estão abertos, mas eu nem pude entrar lá e comprar um artesanato porque eu não tenho máscara. E é obrigatório entrar lá com máscara. Imagina a perda de renda dessa cidade, imagina a perda de poder aquisitivo das pessoas que moram aqui. Bom, isso vai ter implicações terríveis quando nós consideramos os fatores urbanísticos. Se essas pessoas começam a perder a sua fonte de renda, as pessoas que dependem do turismo, garçons, lojistas e assim por diante, elas vão ter que sair dos seus terrenos, vão ter que se distanciar do centro histórico e vai acontecer um processo de desgentrificação. Como vocês podem ver naquele morro lá em cima, formou-se uma grande favela. Aqui está um pouco difícil de ver, mas aquele morro ali é inteiro coberto de favela. Provavelmente essa favela está crescendo com a quarentena. E à medida que vai se criando uma periferia alijada da identidade cultural da cidade e também da sua rede de produção econômica, que depende muito da demanda por cultura local, da demanda por artesanato, da demanda por turistas, vai acontecer uma desvalorização dos terrenos aqui do próprio centro histórico, o que vai aprofundar a gentrificação por um processo de feedback. Resultado, vão sobrar algumas grandes empresas, por exemplo, o Bradesco ali, do outro lado tem o Itaú, e tá tudo aberto ali, Burger King, McDonald's, essas merdas, estão todas abertas. Quem tá se ferrando são aqui, ó, o Mamute Restaurante tá se ferrando. Vocês estão entendendo o que tá acontecendo? Aquilo que dava à cidade a sua característica peculiar está sendo substituído por grandes corporações. Ao mesmo tempo, a população, perdendo a sua fonte de renda, está se favelizando. Resultado, em pouco tempo, as grandes corporações remanescentes vão contratar aquela população ali da favela, em parte, claro, a um salário muito baixo, o que vai ser insuficiente para que a cidade possa resistir à sanha de outras grandes corporações. Tudo vai acabar se desvalorizando. E como resultado, muito provavelmente essa cidade vai ser engolida. Ela vai ser engolida por uma mistura de grandes corporações, grandes empreendimentos globalistas, talvez até chineses, com uma massa de desempregados. Ou seja, ela vai perder totalmente a sua identidade cultural e econômica. E como resultado, ela vai ser facilmente incorporada a qualquer projeto político maior, centralizante. Então, existia um historiador chamado George Taylor que conta sobre as cidades na Idade Média, dizendo que as cidades tinham uma identidade tão forte que os cidadãos se identificavam mais com a cidade do que com o conceito ainda pré-existente de Reino Franco ou de Sacro Império Romano Germânico.
A identidade urbana era muito mais forte na Idade Média. Ele cita como exemplo até a Antiguidade, quando Esparta e Atenas lideraram ligas a ponto de entrar em guerra, sendo que elas eram duas cidades a 40 milhas de distância, ali uns 60 quilômetros de distância. É menos do que São Paulo até Campinas. Então ele dá como exemplo Esparta e Atenas para nos mostrar como que a civilização é capaz de construir coisas grandes, coisas épicas, a partir da harmonia social e da riqueza cultural que surge com governanças locais, com cidades pequenas. Isso é muito importante para a riqueza de uma nação, porque a civilização medieval foi o apogeu intelectual, espiritual e cultural da humanidade, nos legou até mesmo os princípios da Revolução Industrial, e não existia um projeto nacional, como os modernistas pregam hoje. O que existia eram cidades culturalmente ricas. Agora você imagina se nós acabarmos com as várias embus das artes por aí. O que vai ser da riqueza cultural brasileira? O que vai ser da capacidade econômica e cultural de uma nação de resistir à homogeneização globalista? É exatamente por isso. Vocês se perguntam, mas a China, se o objetivo é fazer com que a China tenha poder, então por que o governo fechou os pequenos comércios aqui? Não era só vender os minérios, a indústria, a eletricidade, a defesa para a China? Por que tem que fechar o comérciozinho aqui? Acabei de explicar. Para destruir as cidades. As pequenas cidades. Para destruir essa pressão de dentro para fora, capaz de fazer um povo resistir à sanha globalista. É por isso que fecharam os pequenos comérciozinhos. É uma perseguição a essa minoria que é o particular, que é o individual, que é a comunidade local. E as quarentenas sempre tiveram esse intuito maligno de perseguição, de destruição de minorias. Vou dar um exemplo. Em 1892, apareceu uma pandemia, agora eu não vou lembrar se era de peste bubônica, era alguma coisa ali em Nova York. Sabe o que eles fizeram? Acusaram os judeus russos, os imigrantes judeus que vinham da Rússia, de serem os culpados por alastrar a pandemia. E realmente tinha muitos judeus russos que pegaram essa doença pelas condições miseráveis em que eles se encontravam. Resultado, mandaram quarentenar todos os judeus. Colocaram um monte de judeu saudável junto com judeus doentes. Resultado, a peste se alastrou e matou um monte de judeu. Essa foi uma quarentena. Então, defender quarentena é um ato psicologicamente antissemita. Quem defende quarentena não gosta de judeu. É só ver o que aconteceu com os judeus russos ali em 1892 em Nova York. Da mesma forma, a atual quarentena é para destruir as pequenas cidades. É uma perseguição à minoria, nada mudou. Sempre foi assim, sempre foi essa disputa por poder através da destruição da identidade do próximo. É ridículo, isso não funciona para conter o vírus chinês. De forma alguma. Vou dar outro exemplo para vocês. Na Segunda Guerra Mundial, tinha um matemático chamado Abraham Wald. Quando os bombardeiros aliados estavam voltando para as bases, o pessoal viu que havia uma certa distribuição estatística nos tiros da artilharia antiaérea nazista que pegavam nos aviões. E aí, eles pensaram, bom, vamos reforçar a blindagem em todos esses pontos onde pegaram os tiros da artilharia nazista. E a ideia então era colocar blindagem em tudo aquilo, só que a blindagem ia ter um peso enorme, ia tirar muito do desempenho do avião. Até que chegou esse matemático e falou, não, cara, os aviões que estão voltando crivado de bala são os que voltaram. Os outros caíram, explodiram, os pilotos morreram. Então o certo seria reforçar a blindagem nas áreas onde não pegou tiro nos aviões sobreviventes. Aí ele criou o famoso viés da sobrevivência. E aí deu certo. Colocou-se um pouco de blindagem nesses pontos mais nevrálgicos do avião, o que aumentava a sobrevida das aeronaves no fogo antiaéreo. Ora, o pessoal que defende a quarentena provavelmente não estudou esse matemático. Por quê? Impõe-se essa maldita quarentena, as pessoas saudáveis vão sobreviver de qualquer jeito, aí fala, olha aí, a quarentena preservou a vida dessas pessoas, só que elas já eram saudáveis, era importante até que elas fizessem a tal imunização do rebanho e debelassem a pandemia com anticorpos. Aí, a hora que liberar o comércio, vai ter que liberar, senão a civilização vai ser destruída, você não vai morrer você vai morrer de fome, inclusive.
Você vai morrer de vírus e de fome, de tudo, somado. Uma hora vai ter que abrir o comércio. Aí é claro que vai ter novos casos. Essas pessoas saudáveis vão sair por aí. E tem que ter. Vocês vão esperar até quando? Agora, os doentes que morreram foram misturados todos com pessoas que estavam com vírus, mas não tinham sintoma, confinados dentro de espaços fechados, dentro das casas, proibidas de trabalhar, estressadas, baixaram a imunidade, não puderam tomar sol. Então, é como se nós tivéssemos tentado colocar uma blindagem no avião inteiro e ele não decola mais. E aí você morre porque o nazista vem e bombardeia a tua base, lá o avião não chega nem a decolar. É isso que aconteceu. Quando? Qual? Você está defendendo quarentena para os doentes? Também não. Quarentenas são antiéticas. Eu não defendo quarentenar ninguém, nem os doentes, nem o grupo de risco. Agora, numa sociedade livre, as pessoas seriam livres para ponderar os seus riscos. Poderia haver uma divisão de trabalho dentro das famílias e dentro das comunidades, onde as pessoas de maior risco são protegidas pela própria comunidade, pela própria família, e as pessoas que puderem trabalhar, trabalham e sustentam a sociedade. Para não acontecer essa crise econômica que vai matar mais do que qualquer pandemia. Essa seria a estratégia fluida, local, espontânea, autorregulada, em vez de ser essa imposição antiética que vem do governo. É isso, cara, é isso. Fiz meu ponto. Agora, pra terminar, sempre tem uns otários. Ai, Cogos, você me decepcionou. Você virou bolsominion. Amigo, eu não virei bolsominion. O Bolsonaro é que tá defendendo a liberdade. Eu não tô apoiando o Bolsonaro porque eu fui com a cara dele. Eu tô apoiando o Bolsonaro porque o Bolsonaro está circunstancialmente sendo a única resistência de peso relevante contra a total venezuelização do Brasil. Será que dá pra entender isso de uma vez por todas? Eu continuo sendo mais anarcocapitalista do que 99% dos meus críticos. Dá pra entender isso? Ou você prefere ficar gritando PNA? Ai, olha como eu sou libertário. Tá, mas o Brasil vai ser destruído pelo comunismo chinês. Tudo bem, o importante é eu pagar de o libertáriozão. Então você é um inconsequente, um covarde, um omisso, um ególatra, um soberbo. Eu prefiro perder seguidor, ser chamado de gado do não sei o quê, virei socialista, tal. Mas eu prefiro ter alguma chance que vocês possam ter a liberdade de me criticar e eu criticar vocês. Porque se o Bolsonaro cair, sabe o que vai entrar no lugar? Comunismo. Comunismo chinês. Aí eu quero ver. Eu quero ver vocês pagarem de libertário depois. Como disse o Felipe Micaroni Lali, amigo meu, sujeito lúcido. Nós, anarcocapitalistas, defendemos coisas 1000 vezes mais radicais do que o mais radical dos bolsominions. E já estão prendendo o bolsominion por crime-ideia, para usar um termo de Orwell. Por pensar, por dar opinião. A hora que eles tomarem o poder totalmente e tirarem esse obstáculo, que é o Bolsonaro, o que os comunistas vão fazer com vocês, libertários? Deus me livre e guarde. Vocês não param para pensar. Vocês não param para pensar no conceito de estratégia. Em grego, estratégia. Impressionante. Bom, é isso. Alguém tem alguma pergunta? Bom, a hora é agora, cara. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa... Eu só tô lendo os comentários mais recentes. Não vou subir tudo aqui, não. Alguém tem alguma pergunta? Aqui o Cauê Henrique tá lembrando do rei Balduíno VI, que mesmo leproso não ficou trancado em Jerusalém como os médicos aconselhavam, lutou até o último dia. Essa é a ideia. Todos nós vamos morrer, né? A diferença é como você vive. O Pedro Mota tá perguntando como eu acho que vai ser o futuro econômico do Brasil. Vai ser sombrio. Vai ser sombrio. Nós já estamos correndo um grande risco de ter taxa de juros negativa. O Paulo Guedes mandou baixar a Selic, está próxima de 2%. O que é isso? É depredação pura de capital. Numa sociedade onde justamente o capital está sendo depredado, porque com a paralisação das atividades econômicas não tem como repor aquilo que foi depreciado.
Então o que tem de mais escasso na sociedade pós-pandemia é capital. Se o capital está escasso, isso deveria ser refletido num aumento da taxa de juros, não numa diminuição da taxa de juros. Isso é básico. Isso qualquer um sabe, o Paulo Guedes não sabe. E eu digo isso porque eu apoio o Bolsonaro. O Bolsonaro tem que se livrar do Paulo Guedes. O Paulo Guedes vai ser o calcanhar de Aquiles do governo Bolsonaro. Escreva o que eu estou dizendo. A economia vai desabar e se a economia desabar, o governo federal, o executivo vai junto. E a culpa é do Paulo Guedes. Claro que não é só do Paulo Guedes, é de toda a esquerdalha que impôs essa quarentena, é do STF que não deixou o Bolsonaro fazer o que tinha que fazer. Mas o Paulo Guedes está contribuindo para o mal. Não tem que colocar gente da escola de Chicago em cargo de Ministério da Economia. Ele não tinha que ter Ministério da Economia. Agora, se tem, vai colocar um cara de Chicago. Escola de Chicago é esquerda, é keynesianismo disfarçado. Eu já falei várias vezes, apenas economistas da escola austríaca de economia são economistas mesmo. O resto é superstição. Conversa de louco. Essa cidade aqui, João, é Embu das Artes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O que eu tô achando do Roberto Jefferson? Pergunta o Planeta Sempt. Então, Roberto Jefferson, que tem todo aquele passado que ele condena, certo? De PT. Provavelmente, ele é um sujeito que percebeu que ele precisa garantir o futuro da família dele. E que o futuro da família dele não é nada promissor no comunismo. E aí ele resolveu apoiar o Bolsonaro. Igual eu, que sou um anarcocapitalista, tô apoiando o Bolsonaro porque eu quero continuar militando pelo anarcocapitalismo. Eu não vou fazer isso se o Brasil for colônia da China. Tá? É isso. E só pra terminar, o que eu achei do Queiroz preso. Mais uma prisão política. O motivo alegado pode até não ser um motivo político, é o motivo das rajadinhas, mas certamente existe um viés político na investigação. Porque eu te garanto que em termos de irregularidade com verba pública, você pode fazer uma lista gigante, que vai ter um monte de petralha, vai ter um monte de PSDBista, muito à frente do Queiroz. Agora, rachadinha, cara. Num país onde estuprador está sendo solto, num país onde assassino está sendo solto, num país onde bilhões e bilhões estão sendo superfaturados em compra de hospitais de campanha que não serviram para nada, respiradores que mataram os seus usuários, governadores que destruíram a vida das pessoas impedindo elas de ter acesso à cloroquina, escândalos gigantescos que têm que ser investigados, os crimes do PT que incluem assassinatos, ligações de vários políticos da esquerda com crime organizado, e vocês estão preocupados com uma micro rachadinha do Flávio Bolsonaro? Isso é óbvio que é um viés político para destruir o Bolsonaro e implantar o comunismo no Brasil. Soltem o Queiroz, cara. Digo mais. Free Queiroz, mano. Cara, quem não é bolsominion nessa hora ou é muito bobo ou é um traidor, cara. Bom, é isso. Abraço aí. Aí, ó, só pra terminar, o Gabriel tá perguntando como tá a quarentena. Que quarentena, cara? Nem máscara eu tenho. Eu tô tentando ir em tudo que tá aberto. Desde o primeiro dia. Sem contar as manifestações. A única coisa que eu tomei foi 2, 3 semanas de cloroquina do Bolsonaro e tô aqui, ó, com meu excesso de peso e tudo. Agora, é claro, existem pessoas que infelizmente vieram a falecer por causa do coronavírus chinês, que é uma arma biológica do Xi Jinping. Isso aí tem que entrar na conta do comunismo chinês, mais um crime contra a humanidade. Eu me solidarizo com as pessoas que morreram, com a família. Mas eu digo pra vocês, boa parte disso foi porque negaram cloroquina, foi porque a OMS mentiu, foi porque a OMS fez pouco caso da fase inicial da pandemia, que é a fase onde alguma medida funciona, sei lá, um fechamento de fronteiras. A OMS mandou abrir tudo, o Dória foi pular carnaval ali com a calcinha apertada dele. Isso é grave. E se vocês estão falando de vidas, eu digo pra vocês, o Bolsonaro tem um monte de defeitos. Mas o Bolsonaro trouxe cloroquina indiana pro Brasil. Ou seja, o Bolsonaro salvou vida pra cacete. Nós devemos, no mínimo, gratidão ao Bolsonaro pelas vidas que ele salvou trazendo a cloroquina pra cá.
Ele deu alerta antecipado. É uma pena que o pessoal fica pegando no pé do Bolsonaro. Se deixasse o homem fazer as coisas, o Brasil estava bem melhor. E eu continuo sendo anarcocapitalista, cara. Por mim não teria governo nenhum. Depois eu vou fazer uma live explicando por que uma sociedade sem Estado poderia ter se saído milhões de vezes melhor. É isso, abraço aí.